Olá, crianças! Bom dia, boa tarde. E aí, preparados para mais uma semana de atividades? Vamos lá dar início às nossas atividades de hoje? Crianças, então vamos lá. Primeiramente, você irá copiar o cabeçalho completo em seu caderno, né? Sacramento, 17 de novembro de 2020. Hoje é terça-feira. Seu nome completo. Façam margens nos cadernos. Número 1. Leia o texto a seguir. Tem uma imagem, né, representando o nosso planeta com alguns animais, pessoas segurando o nosso planeta. Por que cuidar do meio ambiente? O que é o meio ambiente? É todo o espaço que nós conhecemos, que nós vivemos, né? Muitas pessoas falam que devemos cuidar e preservar o meio ambiente. Você sabe o que é meio ambiente? É o local onde ficam todos os seres vivos e também os elementos não vivos. Para preservar o meio ambiente, todos devem ajudar a cuidar da natureza e dos ambientes que frequentamos em nosso dia a dia. Quando cuidamos do meio ambiente, podemos garantir que todos os seres vivos continuem vivendo. Podemos cuidar do nosso planeta quando não jogamos lixo no chão, quando economizamos água. Agora, letra A. De acordo com o texto, o que é o meio ambiente? Então, aqui no texto, né, tem um parágrafo do texto que responde essa pergunta. Letra B. Como podemos cuidar do meio ambiente de acordo com o texto? Também tem uma parte do texto que fala. 2. O meio ambiente pode ser classificado em ambiente aquático, ambiente terrestre. Escreva 4 elementos que podemos encontrar em um ambiente terrestre, né, na parte da terra. 3. Marque a alternativa que tem um animal que não pode sobreviver no ambiente terrestre. O leão, o peixe, o gato ou a cobra? 4. Observe a imagem e escreva que tipo de ambiente é e as coisas que você observa na imagem. Então aqui, né, dá para perceber que é o mar, tem vários peixes, né? Então vocês irão escrever que tipo de ambiente que é esse. É um ambiente e descrever o que vocês observaram nesse ambiente. 5. Observe essas duas imagens e escreva qual representa um ambiente natural, criado pela própria natureza, e qual representa um ambiente modificado, construído pelo homem. A imagem 1 ou a imagem 2? Qual que é dessas duas imagens que representa um ambiente natural? E qual que representa um ambiente modificado? Então, vocês irão escrever. Observe atentamente as duas imagens e descreva os seres vivos e não vivos que vocês encontraram. Então, nessa primeira imagem, o que tem ali que é ser vivo? E o que é ser não vivo? Nessa segunda imagem, o que vocês observaram que dá para perceber que é ser vivo? E o que é ser não vivo? 6. Observe a imagem modificada e escreva as modificações que foram feitas nesse ambiente. Então, essa imagem número 2 é que foi modificada, né? O que foi feito nesse ambiente? Que tipo de modificação? O que aconteceu? Para que o nosso planeta se mantenha sempre em equilíbrio e para que todos os ambientes sejam sempre preservados, se faz necessário a sensibilização e participação de todos nós, agindo com responsabilidade, tendo atitudes corretas de respeito à natureza. Uma dessas atitudes podemos começar a fazer em casa mesmo. Vocês já ouviram falar em coleta seletiva? Para que possamos reaproveitar o lixo, é necessário separar corretamente os materiais.
A esse tipo de ação chamamos de coleta seletiva. Existem lixeiras próprias para depositar cada tipo de material. Elas têm cores diferentes. Os materiais recicláveis são papel, vidro, plástico e metal. O lixo orgânico, representado pela cor marrom, é todo resíduo de origem vegetal ou animal, ou seja, todo lixo originário de um ser vivo. Então, aqui do lado tem a representação das cores das lixeiras, né? O papel é azul, o vidro é verde, o plástico é vermelho, o metal é amarelo e o marrom é o orgânico. 7. Cada coisa tem seu lugar. Vamos ligar cada objeto ao seu destino. Depois colora cada lixeira com a cor indicada. Então, o jornal tem a garrafa de vidro, a latinha, a garrafa PET e alguns restos de alimentos. Vocês irão ligar de acordo com a lixeira indicada aqui. Depois vocês irão colorir as lixeirinhas de acordo com suas cores. 8. Leia a tirinha a seguir. Então, vocês irão fazer a leitura da tirinha com atenção. O que esse super-herói está protegendo? Então, tem as opções. A letra A, B, C ou D. 9. Nosso planeta é a nossa casa e cada ser humano deve ter atitudes de respeito e carinho com ele. No planeta Terra existem aproximadamente 195 países. Na representação do globo terrestre, ao lado, mostra o nosso país, o Brasil, e cabe a cada cidadão brasileiro fazer com que ele seja sempre um exemplo de proteção ambiental, porque o Brasil é um lugar abençoado, cheio de fatos históricos, um país que enfrentou tantas lutas e guerras para alcançar a independência, 7 de setembro de 1822, onde deixou de ser colônia de Portugal, onde teve sua república proclamada no dia 15 de novembro de 1889 por Marechal Deodoro da Fonseca, dando início à República Federativa Presidencialista, ou seja, a partir dessa data, ele passou a ser administrado por um presidente. Então, aqui do lado tem a representação do globo terrestre, né? E aqui tem uma imagem do nosso país, que é o Brasil. A tia até colocou um coraçãozinho. Nós iremos falar um pouquinho sobre a proclamação da República, né? Porque agora, dia 15 de novembro, é o dia da proclamação. A gente comemora a proclamação da República no Brasil. De 1822 a 1889, o Brasil viveu um regime monárquico, sendo governado por dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Já no final do século XIX, esse regime não conseguia atender às necessidades sociais do povo e parte da elite estava descontente com o reinado de Dom Pedro II. O militar Marechal Deodoro da Fonseca foi quem proclamou a República no dia 15 de novembro de 1889, tornando-se o primeiro presidente do Brasil. Na época, ele era chefe do exército e reuniu militares, além de apoiadores do movimento, para invadir a Praça da Aclamação do Rio de Janeiro e fazer a derrubada do governo monárquico. Dom Pedro II e a família real tiveram que deixar o Brasil. A proclamação da República representou o fim da monarquia constitucional e o início da era republicana, instaurando o regime presidencialista no Brasil. Então, a partir daquele momento, o Brasil passou a ter um presidente, né? Letra A. Complete as lacunas com as palavras abaixo. Então, tem as palavras: Deodoro da Fonseca, República, Jair Bolsonaro, monarquia, presidente.
No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser uma e passou a ser uma. Em uma república, quem governa o país é o eleito pelo povo. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal. Vai colocar o restante do nome dele. O atual presidente do Brasil é 10. No dia 19 de novembro, também comemoramos o Dia da Bandeira, que é um dos símbolos mais importantes do nosso país. O hino da bandeira é um símbolo histórico de cerimônia de troca de bandeira. Suas cores são vibrantes, o verde simboliza nossas matas, o amarelo nossas riquezas, né, o ouro, o azul representa o nosso céu azul, anil, e as estrelas simbolizam os estados brasileiros. E o nosso lema é ordem e progresso. Pátria amada Brasil. Então aqui do lado tem a imagem da nossa bandeira. 1. Observe a bandeira do Brasil para responder as questões abaixo. Qual lema positivista aparece na bandeira do Brasil? Qual que é o lema da nossa bandeira? B. O que representa as estrelas da bandeira? Está no textinho que a tia falou ali. C. Quais são as cores que aparecem na bandeira do Brasil e o que significam? 2. As estrofes retiradas do hino A Bandeira do Brasil, escrita pelo poeta Olavo Bilac em 1906. Então, vocês irão fazer a leitura dessas estrofes. Letra A. De acordo com a letra, o hino é considerado um símbolo nacional ou um monumento histórico? Então, naquele textinho que a gente colocou logo acima, está falando o que o hino representa. Localize no caça-palavras os vocábulos em destaque nas estrofes. Então, em cada estrofe aqui tem uma palavrinha que está em destaque. Vocês vão pesquisar e encontrar aqui no caça-palavras. 11. Oba, atividade interativa. Faça um colorido bem bonito no desenho. Responda as perguntas e monte a sua bandeira. Atire a mostrar a representação, como que a bandeirinha de vocês irá ficar, tá? Essas são as atividades de hoje. Façam com capricho, com muito amor. Qualquer dúvida, a tia estará à disposição. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus.